Legal. E a gente tem que usar o nosso passado, né? Para ter os aprendizados. Que às vezes as pessoas elas ficam demais no passado, né, Bruno? Eu sei que você é um grande especialista em pessoas. E aí o passado ele tem que ser uma biblioteca, não um museu, né? Então é você ir lá e abrir aquela experiência e falar, opa, nisso aqui eu errei, não vou errar de novo. Se eu quebrei porque eu não tive atenção ao meu fluxo de caixa, deixa eu fazer um curso de gestão financeira. Se eu quebrei porque eu era muito afetado pelo relacionamento com as pessoas, deixa eu aumentar meu nível de autoconhecimento e minha capacidade, né, de relacionamento interpessoal. Ô, Brunet, como que as pessoas podem, assim, meio que passar a vida limpo e, sabe, usar o passado como fortalecedor e não como limitador? Porque muita gente usa o passado como uma âncora, ao invés de usar como uma embarcação para poder seguir, né, a sua navegação. Olha, falar de passado é muito complicado. Basicamente, a minha mensagem é sobre princípios. Né? A mensagem da minha vida é cumpra princípios. Que você vai viver promessas, inclusive as promessas divinas, que é o que eu carrego dentro de mim. Só que é uma covardia quando você fala assim, por exemplo, um dos princípios que eu chamo de princípios milenares, que são os princípios que estão na sabedoria milenar, que é a Bíblia, é honra pai e mãe. Mas se você fala assim, olha, cara, honra teu pai e tua mãe, aí vai vir uma pessoa, como eu já escutei, a pessoa fala assim, só que a minha mãe me abandonou para casar com outro cara, eu fui criado por uma vizinha. E eu tive que passar Natal sentado em sofá com eles na mesa, porque eu não podia comer na mesa. Então como é que eu vou honrar um negócio desse? Então quando você consegue ensinar princípios, mas também ensinando a pessoa como cumprir, porque o passado é o maior inimigo do futuro. Porque você fala, se eu cumprir o princípio do investimento, eu vou prosperar financeiramente. Mas peraí, você solta o princípio, mas não ensina como, você tem que lembrar que nesse como tem o passado da pessoa. Ela viu o pai perder tudo, ela investiu no negócio e perdeu. O passado está sempre atormentando as pessoas. Então, eu procuro ensinar o princípio, como cumprir o princípio e como você reeditar. Eu não acredito apagar o passado. Como assim apagar o passado? Você vai apagar a sua experiência, então? Vai apagar o que te trouxe até aqui? O que você tem que fazer é reeditar aquilo que traz dor para você, agora ser um fortalecimento. É o exemplo da ferida e da cicatriz. O passado ele pode deixar ferida ou cicatriz. Uma das maiores honras dos guerreiros da antiguidade era mostrar o tamanho das cicatrizes que tinham. Porque cicatriz é sinal de que você venceu. Cicatriz é uma recomendação de honra. Ferida está aberta, ela apodrece com o tempo. Então, o passado ele tem que deixar cicatriz e não ferida. Se deixar ferida, você adoece e morre. E às vezes o empresário ele fica com as seguintes feridas, o Brunet, porque ele não cicatriza, né? Por exemplo, ele contrata um funcionário que não dá certo, que rouba ele no financeiro, ou um gerente comercial que pega a base de clientes, que nem já aconteceu comigo, de um gerente comercial meu, na época do IBC, levar toda a nossa base de clientes para um concorrente. E aí você se traumatiza com aquilo e você generaliza e enviesa toda a sua experiência a partir daquilo. Ou seja, aquilo que te fez mal continua te fazendo mais mal ainda. E aí a minha estratégia para não deixar que essas grandes dores se transformem em feridas, mas sim se tornem cicatrizes, é adicionar significado, sabe? E basicamente é perguntar, né, o que eu aprendo com isso? E aí você se torna mais experiente, mas você não se limita. Então, quando aconteceu isso da minha gerente roubar toda a nossa base de dados, sabe o que eu fiz? Eu falei o seguinte, pega no CRM aí, pessoal, e agora os vendedores não vão poder mais exportar dados, só vai poder ver de um em um cliente. Então, assim, eu derrubei a produtividade da equipe por causa daquele trauma. Então, enquanto ainda era ferida, além do prejuízo que eu tinha, estava continuando a dar mais prejuízo ainda. Você trava tudo, sem dúvida. Você trava tudo. E aí, quando eu falei, não, peraí, vamos aprender com isso? Vamos cicatrizar? Aí a gente criou um alerta de exportação, a gente criou um conjunto de regras que não permitissem que aquilo aconteceria de novo, mas que também não travassem com que a operação fosse produtiva, né? Eu acho que o que mais impede hoje um empreendedor de virar empresário, porque o empreendedor é a alma, né? O cara tá ali, é a alma. O empresário é quando o cara oficializa e começa. Justamente o passado. As experiências negativas,
O medo. O medo é um sentimento que ele vem de experiências negativas no passado. Porque existe um medo comum, por exemplo, você chega no alto de uma montanha, olha para baixo, medo. Esse é o medo de alerta, esse é o medo comum. Esse você sempre tem que ter contigo. Porque ele te avisa, tem alguma coisa de errado. Você vai num ambiente, está tudo escuro, você escuta um barulho, você fala, opa, tem alguma coisa de errado. Medo normal, esse você tem que manter. Mas o medo que eu estou falando aqui é um medo emocional, que é o que te trava, é o que te paralisa. Ele é fruto de experiências negativas do passado. Então, por exemplo, o cara que vem de vários relacionamentos quebrados, com pessoas em geral, geralmente no casamento ele vai fazer alguma coisa para quebrar, por causa das más experiências do passado. Então, se o empresário, para passar de empreendedor para empresário, né, ou seja, oficializar o empreendimento que ele faz, ele não reeditar algumas coisas do passado, o passado vai ser um fantasma que vai impedir ele de avançar, principalmente nos momentos mais difíceis, que é o momento que você tem que decidir rápido e certo. Porque o empresário que se dá bem é o que decide rápido e certo.